há um entendimento de que o Ancelotti se animou e topa vir. Segundo uma fonte de dentro da confederação, ela dá como certa a contratação do Ancelotti, do Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. E a CBF segue em busca de Ancelotti para comandar a seleção brasileira. O treinador do Brasil a partir de 2024. Pelo menos é com essa informação que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, trabalha. 2024 começou com a expectativa altíssima para a chegada de um multicampeão ao comando da seleção brasileira. Mas a expectativa virou frustração. Eu começo com a notícia que bagunçou os planos da CBF. O Carlo Ancelotti renovou o contrato dele com o Real Madrid. Pelo novo acordo, ele vai ficar no clube espanhol até junho de 2026. Sem a definição de técnico, o time acumulou fracassos em campo. E o Brasil encontrou sua primeira derrota como mandante na história das eliminatórias. Com essa, agora já são 4 partidas sem vencer, 3 derrotas seguidas. Vem cobrança de escanteio para a seleção da Argentina. E o toque de cabeça no ângulo! Otamendi! Gol! Enquanto se tentava por fim a crise no esporte, outra, silenciosa, se alastrava. A disputa pelo comando da CBF. Com as atenções voltadas a outro nome, o presidente Edinaldo Rodrigues. O atual mandatário da entidade se tornou pivô de uma intensa disputa política e jurídica. Em 2019, Edinaldo foi escolhido para concluir o mandato de Rogério Caboclo. Rogério Caboclo foi afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol, por decisão da Comissão de Ética da entidade, depois que os repórteres Gabriela Moreira e Martim Fernandes revelaram uma denúncia de assédio sexual de Caboclo a uma funcionária da CBF. Em 2022, fez um acordo com o Ministério Público para mudar as regras das eleições da CBF e antecipá-las em 1 ano. A oposição levou o caso para a Justiça e Edinaldo foi afastado do cargo agora em dezembro. Menos de um mês depois, foi reconduzido. Logo depois de voltar, correu para tapar o vácuo do comando da seleção. A CBF anunciou oficialmente Dorival Júnior como técnico da seleção masculina. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é a crise na CBF. Um episódio para entender por que o presidente da confederação foi afastado e reconduzido. E como essa turbulência prejudica a já abalada imagem do futebol brasileiro. Meu convidado neste episódio é Martim Fernandes, colunista do jornal O Globo, do GE e comentarista do Sport TV. Segunda-feira, 15 de janeiro. Martim, para que a gente possa entender toda essa crise na CBF, a gente tem que voltar para 2017. Na época, a entidade que era presidida pelo Marco Polo Del Nero mudou o regulamento das eleições. Você pode relembrar para a gente que mudanças foram essas e quem foi eleito sob essas novas regras? Até 2017, quem votava na eleição da CBF eram os 27 federações estaduais e os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma lei federal obrigou a CBF a incluir os times da Série B. Com essa mudança, os clubes, os 20 da Série A e os 20 da Série B, teriam mais poder do que as federações estaduais nas eleições da CBF. Então a CBF atendeu o que a lei federal pedia, incluiu os clubes da Série B, mas fez uma mudança para aumentar o peso dos votos das federações estaduais, o que também era permitido pela lei. Então a CBF mudou a regra e ficou assim: as 27 federações estaduais tinham peso 3, os 20 clubes da Série A com peso 2 e os 20 clubes da Série B com peso 1. Então assim, se as 27 federações estaduais se unissem, elas teriam 81 votos e os clubes no máximo 60. Então a CBF mudou para continuar deixando o poder na mão das federações estaduais. Essa mudança ocorreu numa Assembleia Geral, da qual só participaram as federações estaduais, não participaram os clubes. E isso foi motivo de uma ação do Ministério Público que ficou tramitando pela Justiça do Rio até agora. E com essas novas regras de 2017, foi eleito Rogério Caboclo presidente em 2018. Antes de entrar, então, nessa questão, queria entender por que para eles era mais importante dar um peso maior para as federações. A CBF ela é uma confederação formada por federações estaduais e sempre eles entenderam que era melhor, que era mais vantajoso para as federações estaduais
manter o poder dentro das federações e não permitir que os clubes que são muito mais politicamente mais voláteis, digamos, os clubes têm correntes políticas mais diversas, os presidentes de clubes mudam com mais frequência, nas federações não, os presidentes das federações têm longos mandatos, são reeleitos muitas vezes, muitos ficaram 20 anos, 30 anos, muitos agora estão elegendo seus filhos presidentes de federações estaduais. Então é um grupo político que sempre fez de tudo para manter o poder dentro das federações estaduais. Elas são uma espécie de centrão do futebol brasileiro. Então, por um lado, elas garantem a governabilidade para o presidente da CBF de turno, são elas que aprovam as contas, são elas que votam nas eleições, que tem mais peso nos votos nas eleições, e isso em troca de alguns privilégios, como receber verbas da CBF. Todos os meses a CBF distribui dinheiro para as federações e para os presidentes dessas federações, e também manter um período exclusivo do ano dedicado aos campeonatos estaduais, que é o momento do ano em que essas federações conseguem fazer dinheiro, vender seus campeonatos, organizar seus campeonatos. Então, mais ou menos, é uma analogia com política para ajudar a entender qual é a importância e qual é o peso e por que as federações estaduais de futebol têm tanto poder na política, nesse desenho institucional do futebol brasileiro. Você falava do Rogério Caboclo, ele nos leva a outro personagem, que é o Edinaldo. Eu queria entender em qual momento que ele assume a CBF, porque ele chega numa espécie de mandato tampão, quando o Caboclo sai envolvido com denúncias de assédio sexual, assédio moral, depois de ter sido eleito de fato em 2022. Conta pra gente esse processo. Rogério Caboclo deixa a CBF em junho de 2021, como consequência ali das denúncias de assédio. E aí o estatuto da CBF prevê algumas possibilidades em caso de vacância do presidente, de vacância de poder. E uma delas é uma instância chamada Conselho de Administração, que é formada pelos 8 vice-presidentes, e eles têm que escolher, numa votação entre eles, quem será o presidente. Então, os 8 vice-presidentes escolhem um deles para ser o presidente. E o Edinaldo Rodrigues, que era um desses 8 vice-presidentes, foi escolhido por seus pares. Ele era o nome de consenso naquele momento. Ele entra na CBF como presidente mesmo interino em agosto de 2021. O Conselho de Administração da CBF escolheu Edinaldo Rodrigues para comandar a entidade até a solução do caso Rogério Caboclo, que foi afastado por ser acusado de assédio sexual e moral por uma funcionária. E aí ele entra para completar o mandato do Rogério Caboclo, que acabaria em março de 2023. Só que em março de 2022, portanto um ano antes, o Edinaldo Rodrigues celebra um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, um PAC, um termo de ajustamento de conduta, para encerrar a ação que o Ministério Público tinha ingressado lá atrás para contestar a mudança das regras eleitorais de 2017. Então, esse acordo que ele fez com o Ministério Público previu o seguinte: acaba imediatamente em março de 2022 o mandato do Rogério Caboclo e dos 8 vices e se convoca uma nova eleição. Assim foi feito. Uma nova eleição aconteceu, o Edinaldo era o candidato único e ele foi eleito. Então esse acordo deveria, na teoria, ter encerrado de vez aquela ação lá atrás de 2017. Só que alguns vice-presidentes, que também tiveram seus mandatos reduzidos em um ano, recorreram, apresentaram recurso na justiça contestando esse acordo e essa eleição da CBF. E foram esses recursos apresentados por esses vice-presidentes que foram julgados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em dezembro de 2023, que resultam no afastamento, na destituição do Edinaldo. Na ocasião, uma decisão unânime de 3 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio declarou inválido um termo de ajustamento de conduta de 2022 entre o Ministério Público e a Confederação Brasileira de Futebol. No cenário interno da entidade, que apoio que o Edinaldo teve para chegar ao poder e como o breve afastamento dele foi visto pelos outros dirigentes? Bom, o Edinaldo teve muito apoio para chegar ao poder. Ele primeiro entra como presidente interino e depois ele é eleito por um mandato de 4 anos. Tanto que nessa eleição, 2022, que ele vence, ele era o candidato único e ele teve uma votação quase unânime. Todo mundo apoiou a chegada do Edinaldo ao poder. E agora, depois que ele entra, ele faz essa gestão super centralizadora, cria um monte de adversários internos, gente que o apoiava depois deixou de apoiá-lo. Então, vou dar 2 exemplos assim. A CBF sempre teve um cargo simbólico que se chamava chefe de delegação. Então, toda vez
que tem uma Copa do Mundo, uma Copa América, um jogo de eliminatórias ou, enfim, qualquer jogo da seleção brasileira, a CBF nomeava um dirigente, ou um dirigente de federação, ou um dirigente de clube, ou mesmo um político que a CBF gostaria de agradar, como chefe de delegação, alguém que viajava junto com o time, ficava no mesmo hotel. É um cargo só simbólico, não tem salário, não toma decisões, é só simbólico. Mas era algo que a CBF usava para agradar algum dirigente e tal. O Edinaldo, quando chega a Copa de 2022, e ele é o presidente da CBF, ele nomeou ele próprio como chefe de delegação. Não abriu isso para ninguém. Ele também extinguiu o cargo de coordenador de seleções. E assim ele foi centralizando muito, e isso foi desagradando muita gente, inclusive pessoas que o ajudaram, que concordaram com a chegada dele ao poder. Então, muito recentemente, nessa crise toda, na queda dele, na volta dele, falou-se muito da presença, né, da influência do Marco Polo Del Nero e do Ricardo Teixeira, que são dois ex-presidentes da CBF, que foram banidos do futebol pela FIFA por denúncias de corrupção. Falou-se muito sobre a influência deles. Tal. Marco Polo e Ricardo Teixeira, eles estão fora do sistema, né, eles nem podem atuar mais, mas eles concordaram lá atrás com a chegada do Edinaldo ao poder, não se opuseram, e agora eles ficaram felizes com a queda do Edinaldo. Não é possível saber o quanto eles influenciaram, que poder que eles tiveram, mas é certo que eles gostaram da queda do Edinaldo. Isso é um fato, eles tornaram isso público. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a falar com o Martim. Bom, Martim, diante de todo esse cenário que me parece muito mais relacionado à política do que a futebol, e a seleção brasileira e o esporte, o que a gente pode falar sobre o campo enquanto isso? Bom, o campo. O Edinaldo Rodrigues, desde que ele entrou, e esse foi um dos motivos pelos quais ele acaba caindo, ele fez uma gestão muito centralizadora, né? Ele divide muito pouco poder, ele deixa que pouquíssimas pessoas participem das tomadas de decisão e tal. E uma dessas decisões super centralizadoras dele foi a maneira como ele conduziu a seleção brasileira. Então, depois que acaba a Copa do Mundo do Catar, o Tite vai embora, ele decide que o técnico da seleção tem que ser um estrangeiro de nome, de peso, e vai atrás do Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. E o Carlo Ancelotti diz: eu só posso em junho de 2024, quando acaba meu contrato com o Real Madrid. A CBF topa esperar e escolhe um interino, Ramon Menezes, que era o técnico da seleção sub-20. Só que os resultados são muito ruins. A seleção faz 3 amistosos com o Ramon de técnico, ele perde 2. A transição traz resultados ruins e futebol ruim. E a gente vai ouvir agora o que o hoje treinador interino da seleção brasileira falou depois da derrota de ontem para Senegal. Bom, eu todas as vezes que precisar, né, eu vou estar sempre pronto para ajudar, né? E aí o Edinaldo decide continuar esperando o Ancelotti, mas ele decide que precisa de um interino melhor, precisa de um interino mais pronto, mais experiente, contrata o Fernando Diniz, também como interino, dividindo o trabalho no Fluminense, onde ele era o técnico do Fluminense, com o trabalho da seleção brasileira. Os resultados também não acontecem. O Fernando Diniz perde vários jogos nas eliminatórias, a seleção perde algumas invencibilidades históricas ali e fica muito ruim. A seleção é muito mal avaliada, muito mal vista, porque os resultados não acontecem, o técnico é interino, ninguém sabe quando o técnico vai chegar. Acho que todo mundo acreditava que fosse isso que aconteceria nas eliminatórias, né? Todo mundo achava que a qualidade dos nossos jogadores faria a gente terminar as eliminatórias numa posição confortável no ano. A gente está em sexto, cara. Então a seleção, essa crise de fora do campo, transbordou para o campo, foi parar no campo. E todo esse cenário de resultados ruins, técnico interino e tal, também ajudam a formar o clima que resulta na destituição do Edinaldo Rodrigues. E aí, quando chega dezembro, quando o Edinaldo cai, acontece a renovação de contrato do Carlo Ancelotti com o Real Madrid. Então é uma outra frente, né? Uma outra camada de problemas. Que a seleção estava esperando pelo Ancelotti e de repente o Ancelotti renova com o Real Madrid até 2026 e fica claro que até a Copa do Mundo ele não vem mais. E aí em janeiro tem a decisão do ministro Gilmar Mendes que reconduz o Edinaldo à presidência da CBF e o Edinaldo imediatamente resolve mexer na seleção brasileira até como um golpe de relações públicas, né? Para tentar mudar o noticiário, mudar a narrativa, mostrar que ele está no poder. E aí
tira o Fernando Diniz, que era técnico interino, e contrata um técnico para valer, e um técnico definitivo, que é o Dorival Júnior. Era um sonho, era um objetivo, sim. Eu estou vindo para uma seleção, não é um convite, é um chamado. E isso eu acho que nenhum profissional em sã consciência deixaria de atendê-lo. Bom, e diante de toda essa confusão, o que a gente pode falar da FIFA ou da Conmebol? O Brasil correu em algum momento o risco de ficar de fora dos torneios internacionais? Correu risco. A FIFA e a Conmebol, as entidades internacionais do futebol, elas não gostam, né, isso está expresso em todos os regulamentos e estatutos, que tenha interferências de governo ou interferência da justiça comum na organização do esporte. Por segurança jurídica deles, por organização, a FIFA e a Conmebol sempre preferem que as decisões sejam tomadas no âmbito esportivo. Então, que os dirigentes das federações nacionais sejam eleitos pelo próprio futebol e não indicados por governos. Para ficar, a FIFA e a Conmebol gostam de se blindar dessas interferências externas. Então, quando vem uma decisão judicial da justiça comum e não da justiça desportiva, que destitui o Edinaldo, a FIFA e a Conmebol mandam documentos para o Brasil dizendo: não reconhecemos essa decisão da justiça comum, não concordamos com isso e vamos até o Brasil para ver pessoalmente o que está acontecendo aí, porque se a gente entender que está havendo uma interferência indevida da justiça comum e do governo no futebol brasileiro, a gente pode tomar medidas drásticas, como, por exemplo, impedir que clubes e seleções brasileiras disputem torneios internacionais. Antes que se corresse esse risco para valer, a decisão liminar do ministro Gilmar Mendes anula a destituição do Edinaldo, reconduz Edinaldo à presidência da CBF e restitui, né, o presidente que havia sido eleito pelo futebol brasileiro, que era o Edinaldo Rodrigues. O ministro do STF, Gilmar Mendes, concedeu liminar determinando o retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. No despacho, justificou a decisão dizendo que havia risco de prejuízo iminente, já que a inscrição da seleção no pré-olímpico poderia ficar inviabilizada. Então, não se chegou a ter uma situação limite em que o futebol brasileiro pudesse ser excluído de uma competição, porque o Edinaldo voltou, né, a decisão que o destituía e que nomeava um interventor, ela foi cancelada. Então, a gente não chegou no momento de ver se a FIFA e a Conmebol fariam mesmo, de fato, alguma punição alguma punição esportiva contra o Brasil. E como que isso tudo afeta a imagem da CBF e principalmente da seleção? Lembrando que recentemente teve o jogo do Brasil e da Argentina no Maracanã, teve episódios de violência. Como é que a seleção brasileira é vista hoje? Bom, a imagem do futebol brasileiro já estava arranhada antes mesmo de todas essas decisões judiciais de justiça comum, de discussões sobre interferência externa ou não. Porque o Brasil já vinha com resultados muito ruins. 2023 foi um dos piores anos da história da seleção brasileira. A questão de esperar o Carlo Ancelotti era vista com muito ceticismo fora do Brasil, na Europa, sobretudo na Espanha, ficava todo mundo assim, meio incrédulo. Tipo, a grande, poderosa, né, historicamente vitoriosa seleção brasileira precisa ficar esperando um técnico? Já era uma situação meio mal vista internacionalmente. Aí tem os resultados ruins. Aí tem esse jogo entre Brasil e Argentina, que atrasou meia hora porque teve policial espancando o torcedor no campo. O Messi, que é o maior jogador do mundo, retirando a seleção argentina, né? Ele é o capitão da Argentina, retirando a sua seleção de campo porque não tem segurança para jogar no Maracanã. Foram 3, 4 minutos durante o hino de muita pancadaria entre brasileiros e argentinos, e a confusão recomeçou agora com a polícia. Isso. É sempre lamentável, cenas deploráveis que estamos acompanhando. E os jogadores argentinos, Luiz, estão no meio do campo, sim, agora com as mãos na cintura, olhando para a confusão. A imagem da seleção brasileira já estava muito deteriorada antes mesmo dessas decisões judiciais. Aí quando vem essa situação toda, dá uma sensação geral, dentro e fora do Brasil, de bagunça, de falta de comando, de incertezas e tal. Então, o que a CBF está tentando agora é recuperar essa credibilidade, né, com a volta do Edinaldo Rodrigues, com o anúncio de um técnico para valer. A seleção está tentando recuperar essa credibilidade, essa imagem toda que foi perdida ao longo de 2023. E você é otimista? É difícil falar, viu, Júlia? Porque
essa decisão do ministro Gilmar Mendes de janeiro é uma liminar, né? Que pode ser, que será julgada pelo plenário do Supremo em algum momento. Então pode haver uma nova decisão que restitui a intervenção, que volta a derrubar Edinaldo Rodrigues, ou pode haver o contrário, a liminar do ministro Gilmar Mendes pode ser, no mérito, ela pode ser mantida ali, o Edinaldo continuar como presidente. O fato é que a gestão dele vai precisar ser muito diferente do que foi desde que ele foi eleito presidente. Ele criou muita insatisfação interna, ele vai ter que fazer uma gestão de pacificação muito diferente da que ele fez até agora. Então, eu gostaria que a CBF, né, vivesse um período de mais paz, que a seleção brasileira tivesse melhores resultados e tivesse mais tranquilidade, fosse tudo mais previsível, mas a verdade é que é difícil dizer. É muito imprevisível o que vai acontecer no futebol brasileiro em 2024. Muito obrigada, Martinho. Um prazer falar com você. Obrigada pela paciência de nos explicar todas essas questões e até a próxima. Beijão, tô às ordens aqui. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos e Thiago Kazuroski. Colaborou neste episódio Sara Rezende. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.